Audiobook Meditações de Marco Aurélio. Estamos no livro 8. Livro 8. 1. Essa reflexão tende também a eliminar o desejo da fama vazia, de que não está mais em seu poder ter vivido toda a sua vida, ou pelo menos sua vida desde a juventude para frente, como um filósofo. Mas tanto para muitos outros quanto para você mesmo é evidente que você está longe da filosofia. Você caiu em desordem, então, de modo que não é mais fácil para você obter a reputação de um filósofo, e seu plano de vida também se opõe a isso. Se então você realmente viu onde está a matéria, jogue fora o pensamento. Como você deve parecer aos outros, e se contente se você viver o resto da sua vida de forma tão sábia quanto a sua natureza quiser. Observe então o que ela quer e não deixe nada mais o distrair. Pois você teve a experiência de muitas andanças sem ter encontrado a felicidade em qualquer lugar, nem em silogismos, nem em riqueza, nem em reputação, nem em gozo, nem em qualquer outro lugar. Onde está então? Em fazer o que a natureza do homem requer. Como então um homem deve fazer isso? Se ele tem princípios dos quais vêm seus efeitos e seus atos. Que princípios? Aqueles que dizem respeito ao bem e ao mal. A crença de que não há nada de bom para o homem que não o torne justo, temperado, viril, livre, e que não há nada de mal que o não faça o contrário do que foi mencionado. 2. Por ocasião de cada ato, pergunte-se: como é isso em relação a mim? Devo arrepender-me disso? Um pouco de tempo e eu estou morto, e tudo se foi. O que mais procuro, se o que estou fazendo agora é o trabalho de um ser vivo inteligente e um ser social, e alguém que está sobre a mesma lei de Deus? 3. Alexandre, Júlio César e Pompeu. O que são eles em comparação com o Diógenes, Heráclito e Sócrates? Pois eles estavam familiarizados com as coisas, e suas causas, e suas formas, e suas matérias, e os princípios dominantes desses homens eram os mesmos, ou conforme com suas buscas. Mas quanto aos outros, quantas coisas tinham de cuidar e de quantas coisas eram escravos? 4. Considere que os homens farão as mesmas coisas mesmo assim, mesmo que você se irrite. 5. Esta é a coisa principal. Não se perturbe, porque todas as coisas estão de acordo com a natureza universal, e em pouco tempo não será ninguém e em lugar nenhum, como Adriano e Augusto. Em seguida, tendo fixado firmemente seus olhos em seus negócios, olhe para eles, e ao mesmo tempo lembre-se de que é seu dever ser um bom homem, e que a natureza humana exige. Faça isso sem se desviar, e fale como lhe parecer mais justo, mas com boa disposição, com modéstia e sem hipocrisia. 6. A natureza do universal tem esse trabalho a fazer: deslocar para aquele lugar as coisas que estão aqui, mudá-las, transformá-las, afastá-las e levá-las para lá. Todas as coisas são mudanças, mas não precisamos temer nada de novo. Todas as coisas são familiares para nós, mas a redistribuição delas ainda permanece a mesma. 7. Cada natureza se contenta consigo mesma quando segue bem o seu caminho, e uma natureza racional segue bem o seu caminho quando nos seus pensamentos não concorda com nada de falso ou incerto, e quando dirige os seus movimentos apenas para os atos sociais, e quando limita os seus desejos e suas aversões a coisas que estão em seu poder, e quando está satisfeita com tudo o que lhe é atribuído pela natureza comum, pois dessa natureza comum, toda a natureza particular é uma parte, como a natureza da folha é uma parte da natureza da planta, exceto que na planta a natureza da folha é parte de uma natureza que não tem percepção ou razão e está sujeita a ser obstruída. Mas a natureza do homem é parte de uma natureza que não está sujeita a obstáculos, e é inteligente e justa.
pois dá a tudo em partes iguais e segundo o seu valor, tempos, substâncias, causa, atividade e incidência. Mas examine, não para descobrir que qualquer coisa comparada com qualquer outra coisa é igual em todos os aspectos, mas tomando todas as partes juntas de uma coisa e comparando-os com todas as partes juntas de outras. 8. Você não tem tempo livre ou habilidade para ler, mas você tem tempo livre ou habilidade para controlar a arrogância. Você tem tempo livre para ser superior ao prazer e à dor. Você tem tempo livre para ser superior ao amor, à fama, e não para se irritar com pessoas estúpidas e ingratas, nem mesmo para se preocupar com elas. 9. Que ninguém mais ouça você criticando a vida da corte ou a sua própria vida. 10. O arrependimento é uma espécie de autodefesa por ter negligenciado algo útil. Mas o que é bom deve ser algo útil, e o homem bom perfeito deve cuidar dele. Mas nenhum homem assim se arrependeria de ter recusado qualquer prazer sensorial. O prazer, então, não é bom nem útil. 11. Essa coisa, o que é em si mesma, em sua própria constituição, qual é a substância e a matéria? E qual é a sua natureza causal ou forma? E o que ele está fazendo no mundo? E por quanto tempo ele subsiste? 12. Quando você se levantar do sono com relutância, lembre-se de que está de acordo com a sua constituição e com a natureza humana realizar atos sociais, mas dormir também é normal em animais irracionais. Mas o que está de acordo com a natureza de cada indivíduo está também, mais peculiarmente, de acordo com a sua própria natureza, e mais adequado à natureza, e de fato também mais agradável. 13. Constantemente, e se possível, por ocasião de cada impressão na alma, aplique a ela os princípios da física, da ética e da dialética. 14. Qualquer que seja o homem com quem você se encontre, diga imediatamente a si mesmo: que opiniões tem este homem sobre o bem e o mal? Porque se com respeito ao prazer e à dor e às causas de cada um, e com respeito à fama e à ignomínia, à morte e à vida, ele tem tais e tais opiniões. Não me parecerá nada maravilhoso ou estranho se ele fizer tais e tais coisas, e terei em mente que ele é compelido a fazê-lo. 15. Lembre-se que, como é uma vergonha surpreender-se, e se a figueira produz figos, assim é uma vergonha surpreender-se se o mundo produz tais e tais coisas das quais é produtor. E para o médico e o timoneiro, é uma vergonha surpreender-se se um homem tem febre ou se o vento é desfavorável. 16. Lembre-se de que mudar a sua opinião e seguir aqueles que corrigem seu erro é tão consistente com a liberdade quanto persistir no erro, pois ela é sua. A atividade que é exercida de acordo com o seu próprio esforço e julgamento, e, na verdade, de acordo com o seu próprio entendimento de si mesmo. 17. Se uma coisa está em seu próprio poder, por que o faz? Mas se está no poder de outro, a quem você culpa? Os átomos, o acaso ou os deuses? Ambos são tolice. Você não deve culpar alguém, pois se você pode, corrija, mas se você não pode fazer isso, corrija pelo menos a própria coisa. Mas se você não pode fazer nem isto, de que serve a você achar culpa? Pois nada deve ser feito sem um propósito. 18. Aquilo que morreu não sai do universo. Se fica aqui, também aqui muda e se dissolve nas suas partes próprias, que são elementos do universo e de si mesmos. 18. Aquilo que morreu não sai do universo. Se fica aqui, também aqui muda e se dissolve nas suas partes próprias, que são elementos do universo e de si mesmo. E estes também mudam e não se queixam. 19. Tudo existe para algum fim,
um cavalo, uma videira. Por quê? Se pergunta. Até o sol dirá: eu tenho algum propósito, e o resto dos deuses dirão o mesmo. Para que propósito, então, existe você? Para gozar do prazer? Veja se o senso comum permite isso. 20. A natureza tem tido em tudo consideração, nem mais nem menos ao fim do que ao princípio e à comunidade, assim como um homem que lança uma bola. De que serve, então, que a bola seja lançada para cima, ou que caia para baixo, ou mesmo que tenha caído? E de que serve a bolha enquanto ela se mantém unida? Ou de que serve quando se rebenta? O mesmo se pode dizer de uma luz também. 21. Vira-o de dentro para fora, e veja que tipo de coisa ele é. E quando tiver envelhecido, que tipo de coisa ele se torna. E quando estiver doente. De vida curta são tanto o elogiador quanto o elogiado, e o lembrador e o lembrado. E tudo isso em um recanto desta parte do mundo, e nem mesmo aqui tudo concorda. Não, nem mesmo qualquer um com ele mesmo. E a terra inteira também é um ponto. 22. Atenda ao assunto que está diante de você, seja uma opinião, um ato ou uma palavra. Você sofre isto justamente porque você escolhe ser bom amanhã em vez de ser bom hoje. 23. Estou fazendo alguma coisa? Faço-o com referência ao bem da humanidade. Acontece-me algo? Eu o recebo e o remeto aos deuses e à fonte de todas as coisas, da qual deriva tudo o que acontece. 24. Tal como o banho lhe parece, óleo, suor, sujeira, água suja, todas as coisas repugnantes, assim é cada parte da vida e tudo. 25. Lucila viu Verus morrer, e então Lucila morreu. Secunda viu Máximo morrer, e depois Secunda morreu. Epitínquio viu Diótimo morrer, e então Epitínquio morreu. Antônino viu Faustina morrer, e então Antônino morreu. Isto é tudo. Celer viu Adriano morrer, e então Celer morreu. E aqueles homens perspicazes, profetas ou homens cheios de orgulho, onde estão eles, por exemplo, os homens perspicazes? Charax e Demérito, o platonista, e Eudaemon, e qualquer outro como eles. Todos efêmeros, mortos há muito tempo. Alguns de fato não foram lembrados nem mesmo por um curto período de tempo, e outros se tornaram heróis de fábulas, e novamente outros desapareceram mesmo das fábulas. Lembre-se disso, então, que este pequeno composto, você mesmo, ou deve ser dissolvido, ou a sua respiração fraca deve ser extinta, ou ser removido e depositado em outro lugar. 26. É uma satisfação para o homem fazer as obras próprias de um homem. Agora é um trabalho próprio de um homem ser benevolente para com a sua própria espécie, desprezar os impulsos dos sentidos, formar um julgamento justo de aparência plausível e fazer um exame da natureza do universo e das coisas que nele acontecem. 27. Há três relações entre você e outras coisas. A primeira com o corpo que o rodeia, a segunda com a causa divina da qual todas as coisas vêm a todos, e a terceira com aqueles que vivem contigo. 28. A dor ou é um mal para o corpo, então que o corpo diga o que pensa dela, ou para a alma, mas está no poder da alma para manter sua própria serenidade e tranquilidade, e não pensar que a dor é um mal, pois todo julgamento e movimento, e desejo e aversão estão dentro de você, e nenhum mal sobe tão alto. 29. Elimine suas imaginações dizendo muitas vezes a você mesmo: agora está em meu poder não deixar que nenhuma maldade esteja nesta alma, nem desejo, nem qualquer perturbação. Mas olhando para todas as coisas, eu vejo qual é a natureza, e uso cada uma de acordo com o seu valor. Lembre-se deste poder que você tem da natureza. 30. Fale tanto no Senado como a cada homem, seja ele quem for, apropriadamente.
não com qualquer afetação. Use discurso claro. 31. A corte de Augusto, esposa, filha, descendentes, antepassados, irmã, Agripa, parentes, intimidados, amigos, aréios, mecenas, médicos e sacerdotes sacrificadores. A corte inteira está morta. Então volte-se para o resto, não considerando a morte de um único homem, mas de uma nação inteira, como a de Pompeia, e o que está escrito nos túmulos, o último de sua linhagem. Considere, pois, que problemas tiveram seus antepassados para deixarem um sucessor, e então que por necessidade alguém deve ser o último. Novamente, considere aqui a morte de uma linhagem inteira. 32. É seu dever ordenar bem a sua vida em cada ato, e cada ato cumprir seu dever na medida do possível. Fique contente, e ninguém é capaz de impedi-lo de modo que cada ato não cumpra seu dever. Mas algo externo atrapalhará o caminho. Nada impedirá que você haja com justiça, sobriedade e consideração, mas talvez algum outro poder ativo seja dificultado. Bem, mas aquecendo no impedimento e contentando-se em transferir seus esforços para o que é permitido, outra oportunidade de ação é imediatamente colocada diante de você no lugar do que foi dificultado, e uma que se adaptará a esta ordenação da qual estamos falando. 33. Receba riqueza ou prosperidade sem arrogância, e esteja pronto para deixá-la ir. 34. Se você já viu uma mão cortada, ou um pé ou uma cabeça, estendida em qualquer lugar separado do resto do corpo, tal homem se faz, tanto quanto pode. Um homem que não está satisfeito com o que acontece se separa dos outros, ou faz qualquer coisa não social. Suponha que você tenha se desligado da unidade natural, pois você foi feito por natureza uma parte, mas agora você se desligou. Mas aqui há uma bela provisão, que está em seu poder novamente se unir a si mesmo. Deus não permitiu a nenhuma outra parte, depois que ela foi separada e cortada em pedaços, se unir novamente. Mas considere a bondade pela qual ele tem distinguido o homem, pois ele colocou em seu poder não ser separado de todo o universal, e quando separado, ele permitiu que regressasse e fosse unido e tomasse seu lugar como uma parte. 35. Como a natureza universal tem dado a cada ser racional todos os outros poderes que ele tem, então nós recebemos dele também este poder. Assim como a natureza universal converte e fixa no seu lugar predestinado tudo o que está no caminho e faz de tais coisas uma parte de si mesmo, assim também o animal racional é capaz de fazer de cada obstáculo seu próprio terreno e de usá-los para os fins que possa ser projetado. 36. Não se perturbe pensando em toda a sua vida. Não deixes que os seus pensamentos abracem de uma vez todas as várias aflições que você pode esperar que aconteçam a si mesmo, mas em todas as ocasiões pergunte-se: o que há nisto que é intolerável e de impossível? Pois você terá vergonha de o confessar. No próximo lugar, lembre-se que nem no futuro nem no passado o afligem, mas apenas o presente. Mas isto é resumido a muito pouco, se você apenas circunscrevê-lo e proteger a sua mente se for inapto a resistir até mesmo a isso. 37. Panteão, ou Férgamos, agora está assentado junto ao túmulo de Verus. Caurias ou Diótimos estão sentados junto ao túmulo de Adriano. Isso seria ridículo. Bem, suponhamos que eles estivessem ali presentes. Os mortos estariam conscientes disso? E se os mortos estivessem conscientes, ficariam satisfeitos? E se estivessem satisfeitos, isso os tornaria imortais? Não era por ordem do destino que também essas pessoas deveriam primeiro se tornar mulheres velhas e homens velhos e depois morrer? O que fariam eles depois que estivessem mortos?
Tudo isso é odor desagradável e sangue num saco. 38. Se você pode ver com nitidez, olhe e julgue com sabedoria, diz o filósofo. 39. Na constituição do animal racional não vejo nenhuma virtude que se oponha à justiça, mas vejo uma virtude que se opõe ao gozo e ao prazer, e isso é temperança. 40. Se você tirar a sua opinião sobre o que parece lhe dar dor, você se mantém em perfeita segurança, que a razão em si não se perturbe, mas se qualquer outra parte de você sofre, deixe que ela tenha sua própria opinião a respeito disso. 41. O constrangimento pelas percepções do sentido é um mal à natureza animal. O impedimento pelos impulsos, os desejos, é igualmente um mal da natureza animal. E algo mais também é igualmente um obstáculo e um mal à constituição das plantas. Então, o que é um obstáculo para a inteligência é um mal para a natureza inteligente. Aplique todas essas coisas então a si mesmo. A dor ou o prazer sensorial lhe afeta? Os sentidos olharão para isto. Algum obstáculo se opôs a você em seus esforços em direção a um objetivo? Se de fato você estava fazendo esses esforços absolutamente, certamente esse obstáculo é um mal para você, considerado como um animal racional. Mas se você tomar em consideração o curso usual das coisas, ainda não foi ferido nem mesmo obstruído. No entanto, as coisas que são próprias para o entendimento, nenhum outro homem é usado para impedir, pois nem o fogo, nem o ferro, nem o tirano, nem o insulto, nem o abuso o tocam de forma alguma. Quando é feita uma esfera, ela continua uma esfera. 42. Não é apropriado que eu me provoque dor, pois nunca provoquei dor intencionalmente a ninguém. 43. Coisas diferentes agradam a pessoas diferentes, mas é meu prazer manter sã a dificuldade dominante, sem afastar-me nem de nenhum homem, nem de nenhuma das coisas que acontecem aos homens, mas olhando e recebendo a todos com os olhos acolhedores e usando tudo segundo o seu valor. 44. Veja que você assegura a si mesmo este tempo presente, pois aqueles que preferem perseguir a fama póstuma não consideram que os homens de outros tempos serão exatamente como estes que não pode suportar agora, e ambos são mortais. E que lhe importa se estes homens de outros tempos dizem isto ou aquilo, ou têm esta ou aquela opinião a seu respeito? 45. Pegue-me e lance-me onde quiser, pois ali manterei minha parte divina tranquila, isto é, satisfeita, se ela puder sentir e agir confortavelmente de acordo com a sua própria constituição. Será esta mudança de lugar razão suficiente para que a minha alma fique infeliz e pior do que estava, deprimida, inchada, encolhida, atemorizada? E o que você acha que seria razão suficiente para isso? 46. Nada pode acontecer a qualquer homem que não seja um acidente humano, nem a um boi que não seja segundo a natureza de um boi, nem a uma videira que não seja segundo a natureza de uma videira, nem a uma pedra que não seja de sua própria natureza. Se então acontece a cada coisa o que é normal e natural, por que você deveria reclamar? Porque a natureza comum não traz nada que não possa ser suportado por você. 47. Se você se angustia com alguma coisa exterior, não é esta coisa que o perturba, mas o seu próprio juízo sobre ela, e está em seu poder agora eliminar este juízo. Mas se alguma coisa em sua própria disposição lhe dá dor, quem o impede de corrigir sua opinião? E mesmo que você esteja aflito porque não está fazendo alguma coisa em particular que lhe pareça certa, por que não age em vez de reclamar? Mas algum obstáculo insuperável está no caminho? Não fique contrariado, então, pois a causa de não ser feito não depende de você. Mas não vale a pena viver? Parta então da vida contente, assim como morre aquele que está em plena atividade,
e também bem satisfeito com as coisas que são obstáculos. 48. Recorde que a faculdade reinante é invencível. Quando auto-recolhida, ela se contenta consigo mesma. Se não faz nada que não queira fazer, mesmo que resista à mera obstinação. O que será, então, quando formar um juízo sobre qualquer coisa assistida pela razão e de forma deliberada? Portanto, a mente livre de paixões é uma cidadela, fortaleza, pois o ser humano não tem nada mais seguro para o qual possa se refugiar e para o qual o futuro seja inexpugnável. Aquele, pois, que não viu isso é um homem ignorante, mas aquele que o viu e não rumou a este refúgio está infeliz. 49. Não diga nada mais a si mesmo do que as primeiras aparências informam. Suponhamos que tenha sido relatado a você que uma certa pessoa fala mal de você. Isso foi relatado. Mas que você foi ferido, isto não foi relatado. Vejo que o meu filho está doente. Eu realmente vejo. Mas que ele está em perigo, eu não vejo. Assim, então, sempre respeite as primeiras aparências e não acrescente nada a partir de dentro, e então nada acontece com você. Ou melhor, acrescente algo como um homem que sabe tudo o que acontece no mundo. 50. Um pepino está amargo, jogue-o fora. Há espinhos na estrada, afaste-se deles. Não acrescente. E por que essas coisas foram feitas no mundo? Pois você será ridicularizado por um homem que conhece a natureza, como você seria ridicularizado por um carpinteiro e sapateiro se você encontrar falhas porque vê em sua oficina raspas e recortes das coisas que eles fazem. Mas parte maravilhosa de sua arte é que, embora ela se tenha circunscrito, tudo dentro dela que parece se deteriorar e envelhecer e ser inútil, ela se transforma em si mesma e novamente faz outra coisa dessas mesmas coisas, de modo que ela não requer nem substância de fora, nem deseja um lugar no qual ela possa arremessar aquilo que se deteriora. Então ela se contenta com o seu próprio espaço, a sua própria matéria e a sua própria arte. 51. Que nem suas ações seja lento, nem em sua conversa sem método, nem em seu pensamento vago, nem em sua alma exista contenda interna, nem efusão externa, nem na vida esteja tão ocupado a ponto de não ter tempo. Suponha que os homens o mantêm, o cortem em pedaços, o amaldiçoem. O que então essas coisas podem fazer para impedir que sua mente permaneça pura, sábia, sóbria, justa? Por exemplo, se um homem estiver ao lado de uma fonte límpida e pura e a amaldiçoar, a fonte não cessa de enviar água potável, e se ele jogar barro nela ou sujeira, ela rapidamente o dispersará e os lavará, e não será nada contaminado. Como, então, poderá possuir uma fonte perpétua e não um mero poço? Por meio de sua própria construção, de hora em hora, de liberdade unida com contentamento, simplicidade e modéstia. 52. Aquele que não sabe o que é o mundo, não sabe onde está. E aquele que não sabe para que fim existe o mundo, não sabe quem ele é, nem o que é o mundo. Mas aquele que falhou em qualquer uma dessas coisas não poderia nem mesmo dizer com que propósito ele mesmo existe. O que você pensa, então, daquele que busca o louvor dos que aplaudem, dos homens que não sabem nem onde estão, nem quem são? 53. Gostaria de ser louvado por um homem que se amaldiçoa 3 vezes por hora? Gostaria de agradar a um homem que não se agrada a si mesmo? Será que um homem que se arrepende de quase tudo o que fez agrada a si mesmo? 54. Não deixe mais a sua respiração agir apenas em harmonia com o ar que o rodeia, mas deixe a sua inteligência também agora estar em harmonia com a inteligência que abraça todas as coisas, pois o poder inteligente não é menos difundido em todas as partes e permeia todas as coisas para aqueles que está disposto a atraí-lo até si, do que o poder do ar para aquele que é capaz de respirá-lo.
55. Geralmente, a maldade não faz mal algum ao universo, e particularmente a maldade de um homem não faz mal a outro. Só é prejudicial para aquele que a tem em seu poder ser libertado dela assim que o escolher. 56. Para meu livre-arbítrio, o livre-arbítrio do meu próximo é tão indiferente quanto o seu pobre respiro e carne. Pois, embora sejamos feitos especialmente para o bem uns dos outros, ainda assim o poder dominante de cada um de nós tem o seu próprio ofício, pois de outra forma a maldade do meu próximo seria o meu mal, o que Deus não quis, a fim de que a minha felicidade não possa depender de outro. 57. O sol parece ser vertido, e em todas as direções de fato é difundido, mas não é efusivo. Porque esta difusão é extensão. Assim, seus raios são chamados de extensões, porque são estendidos. Mas pode-se julgar que tipo de coisa é um raio, se ele olhar para a luz do sol passando por toda a abertura estreita de uma sala escura, pois ela é estendida em uma linha reta, e como se estivesse dividida quando encontra qualquer corpo sólido que esteja no caminho e intercepte o ar além. Mas ali a luz permanece fixa e não desliza ou cai. Tal deveria ser então a efusão e difusão do entendimento, e não deveria ser de modo algum uma efusão, mas uma extensão, e não deveria fazer nenhuma colisão violenta ou impetuosa com os obstáculos que estão em seu caminho, nem ainda cair, mas sim ser fixado, e iluminar o que recebe, porque um corpo se privará da iluminação se não a aceitar. 58. Aquele que teme a morte, ou teme a perda da sensação, ou teme uma sensação diferente. Mas se não houver nenhuma sensação, nem tampouco sofrerá dano algum, e se adquirir outro tipo de sensação, será um tipo diferente de ser vivo e não deixará de viver. 59. Os homens existem para o bem uns dos outros. Ensine-os então, ou tenha paciência com eles. 60. De uma maneira, uma flecha se move, de outra, a mente. De fato, a mente, tanto quando exerce cautela como quando se emprega na investigação, move-se diretamente para a frente, não menos, e para seu objetivo. 61. Entre no poder de decisão de cada um, e também entre no seu.